meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Que nós venha ter uma noite abençoada, né? Vou estar aqui deixando uma mensagem de novo para vocês, como de costume, né? Nos nossos vídeos. E daqui a pouquinho o Eduardo vai estar lendo o Salmo 10 hoje, né? Hoje o último dia do mês de março, né? Já estamos terminando março. Amanhã já é abril. E não vamos desanimar, não. Vamos seguir firme e forte, né? Bora lá? Ler a mensagem de hoje? Então vamos lá. Nos momentos difíceis, nossa primeira reação pode ser reclamar ou desanimar. No entanto, a Bíblia nos ensina que adorar é a melhor atitude. Quando Paulo e Silas foram presos injustamente, em vez de se lamentarem, eles oraram e cantaram louvores. O resultado: Deus moveu-se em seu favor e as cadeias se romperam. Está lá em Atos, capítulos 16, no versículo 25 e 26. A adoração nos lembra de quem o Criador é mesmo. Quem é o Criador é mesmo. Quando as circunstâncias são contrárias, Jó perdeu tudo, mas declarou: ó Senhor, o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó, capítulo 1, versículo 21. Ele escolheu adorar, confiando que Deus ainda estava no controle. Quando adoramos, nossa perspectividade muda. Em vez de focarmos no problema, olhamos para aquele que pode nos sustentar. A adoração traz paz, fortalece nossa fé e nos aproxima do Senhor. Seja qual for sua luta, adore. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Está em Salmo 22, no Salmo 22, versículo 3. Pode transformar sua dor em vitória. Adoração a Deus fortalece a fé e traz libertação. Então a mensagem de hoje que eu quero passar para os irmãos, para todos que estão aí, né, do outro lado da telinha, é que não devemos desanimar em nenhuma circunstância, em nenhum processo, né, que nós passamos. Nós não devemos desanimar, porque Deus é fiel e Deus está ali para cumprir o que Ele prometeu na vida da gente e o que a gente pede a Ele, né? Pede ao Senhor. Quando eu estava tirando minha carteira de habilitação, pessoal, eu passei de primeiro no psicotécnico, passei de primeiro na prova. E aí comecei o processo de tirar a carteira, né? Que era fazer as aulas de rua e fazer um exame para ver se eu ia conseguir. Só que nesse meu processo, eu ficava contando para as pessoas: ah, hoje eu vou fazer a prova. Ah, hoje é o dia de eu fazer a prova. E toda vez que eu contava para alguém que eu ia fazer a prova para tirar a carteira de habilitação, eu bombava. Eu não passava. Aí foi daí que a minha pauta venceu. Isso há um tempo atrás, que eu tirei minha habilitação em 2016. Minha primeira habilitação foi em 2016. E aí minha pauta venceu. Quando a minha pauta venceu, eu fui fazer de novo a prova de legislação, né? Aquela prova que você faz, a provinha lá, quando a pauta vence. Eu fui fazer essa prova, achei que eu ia passar. E eu não passei por causa de um ponto. Que tinha que tirar 21 pontos e eu tirei 20. Eu saí de lá da UAI, que era na UAI, né? O lugar que fazia essa prova chama UAI, aqui em Uberlândia. Saí de lá tão desanimada. Aí eu cheguei lá na autoescola, falei assim: pá, amor, só eu não vou dar continuidade. Eu não vou continuar com esse processo. Eu não passei por causa de um ponto. Eu não vou mais dar continuidade nesse processo, eu vou parar. Não vou mais tirar minha carteira. Eu tava muito desanimada, eu desanimei. Aí a moça do autoescola falou assim pra mim: Jânia, deixa eu te explicar, você já pagou tanto aqui no autoescola
E nós aqui, nós não pode te devolver o que você já pagou. Não desiste não, vai lá, faz mais uma vez. Quem sabe você passa, mas não desiste não. Tenta mais uma vez. Neste momento Deus colocou ela no meu caminho para falar comigo, para eu não desistir. Ali eu vi o agir de Deus, porque Deus usa do próximo para falar com a gente, né? Nos processos que a gente passa, para a gente não desistir. E eu mesmo desanimada, ela falando isso pra mim, eu falei, tá bom. Então vou tentar mais uma vez. Vou lá fazer essa prova. Aí eu fui lá e fiz a prova. Graças a Deus, primeiramente. E depois essa moça, eu consegui passar na segunda vez na prova de legislação. Aí continuei dando processo de novo. Fazer as aulas, né, de rua, pra fazer aula no Detran. Só que aí eu busquei em Deus. Falei, o senhor tá comigo? Me dá um sinal. Tava tão desanimada, né? Igual tá aqui, né? Mas nos momentos difíceis, a nossa primeira reação é desanimar, né? Perante a presença de Deus. E nós não podemos desanimar perante as circunstâncias, perante as coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente batalha tanto, né, para as coisas, para desanimar já na primeira oportunidade? Não. Aí eu falei, não, eu vou na igreja, eu vou buscar a Deus, vou pedir um sinal, ver se Deus está comigo realmente. Porque Deus já tinha falado que estava comigo, que Ele era por mim, né? Que Ele estando comigo eu ia conseguir. Aí eu fui na igreja, Deus falou que estava comigo sim. Aí tá. Só que aí Deus pegou e falou, ó, fecha a boquinha. Não conta pra ninguém que você vai fazer essa prova não, que era um exame de rua, né, pra mim conseguir minha carteira. Não fala pra ninguém que você vai fazer esse exame, pra ninguém. E foi o que eu fiz. Nem pro meu marido eu falei, gente, nem pro meu marido. A única pessoa que ficou sabendo que eu fui fazer essa prova, esse exame, foi o meu patrão, que eu tinha que falar pro meu patrão. Ó, eu estou indo lá, eu não ia mentir pra ele. Ele vai lá e me chamava de irmãzinha. E olha que ele nem era evangélico. Ele é de outra religião. E eu gostava dele ainda, eu gosto muito dele. Não tem nada contra ele. E ele falou, vai lá, irmãzinha, hoje você vai sair daí com a sua carteira vai sair de lá com a sua carteira na mão. Eu falei, amém, e fui. Fiz a prova de rua primeiro. Aí depois fui fazer a baliza. Quando eu fiz a baliza, não, primeiro foi um menino fazer uma baliza na minha frente. Eu tô lá de longe vendo esse menino fazer a baliza. Quando esse menino fez a baliza, porque era 3 tentativas, né? Hoje em dia eu não sei quantas tentativas é. Mas antigamente era 3 tentativas. Nessas 3 tentativas, na primeira tentativa, o menino te tirou o carro de dentro dos cones, já colocou o carro de novo e já passou. Eu olhei pro professor e falei, olha, professor, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz, nem foi inveja, gente, não foi inveja. Eu olhei pro professor e falei, olha, professor, de primeira. Ele tirou o carro, colocou o carro, de primeira ele passou, nem precisou de outra tentativa, hein? Fiquei feliz por ele. Aí falou, próximo, meu professor, é sua vez, Jaina, vai lá. E eu fui. E Deus viu que no meu coração eu não tinha ficado com inveja, eu tinha ficado feliz pelo rapaz que tinha feito aquela baliza de primeira. Por que, Jaina, você fala isso, que Deus viu que não era inveja? Porque eu também. Tirei o carro de dentro dos cones e coloquei de volta e de primeiro eu passei. Aí eu olhava pro examinador, né, que tava dentro do carro e falava, nossa, muito obrigado. E ele, sério, obrigado nada, você não tem que agradecer nada aqui, você passou porque foi mérito seu. E eu tornei a repetir, muito obrigado. E ele de novo tornou a falar que não era pra me agradecer, porque eu tinha passado porque era mérito meu. Mas realmente não era mérito meu, era mérito de Deus. Aí eu entendi. Só sei que eu olhei pro teto do carro que nós estávamos e eu dei um glória a Deus lá dentro do carro. E eu abri a porta do carro e eu saí pulando. Pulando mesmo, gente. Pulando de alegria, dando glória a Deus. Então, assim, nessa mensagem que eu quero deixar pra vocês é não desanimar. Porque pensa se eu tivesse desanimado. Pensa se eu não tivesse escutado aquela moça na hora que ela falou pra mim. Não, Jaina, tenta. Se eu não tivesse escutado ela, se eu tivesse dado ouvido, né,
pro inimigo, porque é isso que o inimigo quer, que nós desanimamos, que nós não clamamos a Deus, que nós não pedimos nada a Deus, igual aqui. Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Em vez deles ficar lá lamentando, em vez deles ficar murmurando, né? Reclamando, o que Paulo e Silas fez? Eles oraram e cantaram louvores a Deus. Que o que Deus fez? Deus foi lá e rompeu as cadeias, né, que ele estava preso. A favor deles, moveu, né? Deus moveu-se em seu favor e as cadeias se romperam. De tanto eles orar e louvar a Deus, por isso que eu falo que o louvor é muito importante, gente. O louvor também é uma oração, quando você tá ali louvando, tá lavando suas vasilhas, tá limpando a sua casa, coloca um louvor. Vai ouvindo louvor enquanto vocês fazem isso, mas não desanime não, porque nenhum processo é fácil. O inimigo vai fazer de tudo pra gente desistir. Então, assim, não vamos desanimar. Se você tá passando por alguma situação na sua vida que você quer conquistar, você quer vencer naquilo, não desanime, não. Vai lá, segue em frente, pede a Deus para enviar os anjos dele a seu favor, pede a Deus para colocar um anjo dele no teu caminho para te ajudar. Faça isso, porque Deus vai te ouvir e Deus vai te abençoar. Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Eu vou estar passando a palavra para o Eduardo. O Eduardo está lendo o Salmo 10. Então, bora lá? O Salmo 10? A paz de Deus a todos. Como minha mãe já disse, hoje é o dia da gente estar lendo o Salmo 10. E o título diz assim: oração pedindo justiça. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor, blasfemam contra ele. O homem mau não se importa com Deus. Por causa do seu orgulho, ele pensa assim: para mim, Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo e ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei, nunca terei dificuldades. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Ele só fala de desgraças e de maldades? Ele se esconde perto dos povoados, espera ali e mata pessoas inocentes. Como um leão, ele espera no seu esconderijo e espia os que não podem se defender. Fica de tocaia esperando pelos que são perseguidos, então pega as vítimas na armadilha e as arrasta dali. Elas são esmagadas e caem, derrotadas pela sua força bruta. Esse homem mau pensa assim: Deus não se importa, ele fechou os olhos e nunca vê nada. Venha, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueça dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar os que não podem se defender. Confiam em ti, tu sempre tens socorrido os necessitados. Senhor, acaba com o poder dos maus e dos perversos. Castiga-os por causa das suas maldades, até que eles não as pratiquem mais. Ó Senhor, é rei para sempre. Os pagãos serão expulsos da terra dele. Ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhe darás coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgarás a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror. Amém. Amém. Bom, o que você entendeu, Dudu? Como no Salmo 9 que a gente leu no vídeo passado, Davi estava falando que Deus é justiça, né? Falando dessa qualidade de Deus, que Deus é justo nas horas certas. Aqui na 10 ele já está pedindo, né? Pedindo justiça a Deus. Aqui no começo ele já faz um questionamento. Ó Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te escondes em tempos de aflição? Aqui ele está perguntando por que naquele tempo difícil, onde que os maus estavam meio que governando ali, né? Ele perguntou por que Deus te escondes. Mas Deus não se esconde.
a pessoa que está ali fazendo a maldade, sendo uma má influência, praticando a maldade, não é porque ela não está ali sendo castigada naquela hora que não vai chegar o preço. E não é porque ela tá ali fazendo aquela maldade que Deus não tá vendo, gente. Com certeza. Entendeu? É porque assim, como se diz, nós temos o livre-arbítrio. Cada um escolhe fazer o bem ou o mal. Então, se você escolheu fazer o mal, Deus não vai colocar a mão não e te impedir não. Você vai fazer o mal. Deus não vai colocar a mão ali e te impedir de você de não praticar o mal, né? Então, no Salmo 10 está falando isso. Que Davi achou que Deus não estava vendo, né? Davi estava falando para Deus, porque se o Senhor se esconde, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que o homem está fazendo, o homem mau? Deus estava vendo sim, só que Deus não impede. Por quê? Porque nós que devemos escolher. Deus deixou nós aqui na terra para nós escolher. Porque quando Lúcifer ficou contra Deus, Lúcifer falou, então deixa eles escolher. Vamos ver quem eles vão escolher. Se é eu ou se é tu, ó Deus, né? É por isso que Deus deixou nós aqui na terra para nós escolher. Se nós quer ficar do lado de Deus ou do lado do bichinho mau. E tem muitas pessoas que escolhem ficar do lado do mal, sabendo que é mal e ainda pratica o mal. E ali Davi estava falando, né? Que o homem estava matando, o homem estava roubando dos pobres, né? Esperava chegar à noite para fazer isso, ficava às escondidas. Como um leão no seu esconderijo. Como um leão no seu esconderijo, esperando só para dar o bote, né? Ali Davi estava falando isso, que o homem mau ficava às escondidas, só esperando o momento certo para ir ali e agarrar sua presa. E por que Deus não estava fazendo nada naquele momento? Aí eu te dou a explicação. É porque Deus deu o livre-arbítrio para cada um escolher o que você quer fazer. Ah, Jane, então quer dizer que aí eu sou do bem, aí vem uma pessoa mal e faz alguma coisa comigo, sem eu ter culpa, sem eu merecer? Gente, cada um tem um processo para passar. Nesse mundo já morreu muita gente inocente que não merecia. Mas aí eu já não sei explicar pro pessoal daí de casa o porquê que acontece tanta maldade com gente boa, né? Por quê? Por que acontece tanta maldade com gente boa que não merecia passar por aquilo? É igual eu tenho costume de falar, gente. A gente acha que a pessoa é boa, mas só Deus realmente conhece se a pessoa é boa ou não. Entendeu? Só Deus conhece se a pessoa é boa ou não. Vamos supor, o Dudu é meu filho, né? Dudu fala assim, minha mãe é uma excelente mãe, ela é uma pessoa muito boa. Aí vem e acontece alguma coisa comigo. Aí ele pega e questiona pra Deus, por que, Senhor? Sei que a minha mãe é muito boa e aconteceu isso com a minha mãe. Ele acha que eu sou uma pessoa boa, mas Deus... Porque só Deus conhece, igual eu falei ontem, só Deus conhece o que está no coração da gente, o que está no pensamento, o que está nas ações, atitude. O Dudu não está 24 horas perto de mim, eu não estou 24 horas perto do Dudu. Então, assim, é muito difícil hoje em dia a gente falar assim, ó, aquela pessoa não merecia estar passando por isso. Ela não merecia porque ela era uma pessoa muito boa. Sim, poderia ser uma pessoa muito boa na nossa frente. E as escondidas, né? Que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Então, assim, tem cada processo que acontece, é porque tem que acontecer, gente. Acontece porque tem que acontecer e Deus não vai pôr a mão dele lá, não. Se ele quiser pôr, ele põe. Já vi vários livramentos. E vários livramentos que eu já vi é porque Deus colocou a mão. Então, quando Deus quer, Ele coloca a mão, sim. Por quê? Porque não é chegada a hora e o momento de acontecer aquilo. Então, por isso que acontece vários livramentos. Por isso que tem vários testemunhos de livramento, né?
É porque não era o momento e a hora certa de acontecer. Então Deus foi lá e tirou com a mão dele. Deus te deu uma chance pra você andar no caminho certo. É igual essa semana passada, eu e o Eduardo lá ia no mercado, um motoqueiro, eu tô dando seta que eu vou entrar pra esquerda, o motoqueiro, em vez de vir aqui pra direita, e eu bem perto do meio-fio, o motoqueiro tá bem atrás de mim, vendo que eu vou entrar à esquerda, e mesmo assim ele continuou. Se eu não tivesse atenta na direção, eu tinha fechado ele tinha batido com a moto na minha porta, né? Na porta do motorista, ou eu tinha machucado, ele com certeza ia machucar. Com certeza. Porque quem anda de moto, se bater, vai machucar. Então ali foi um livramento. Deus deu um livramento pra ele e pra mim. Mas eu estava bem atenta, porque eu estava vendo que ele estava atrás de mim. Mas será que ele estava vendo que eu estava dando seta? Então Deus deu um livramento pra ele ali. Então ele tinha que ficar mais atento mais pra frente. Porque se ele não tivesse mais atenção mais pra frente, poderia ser que ele fosse fazer a mesma coisa que ele fez comigo atrás e Deus não interferir, né? E ele acabar acontecendo um acidente. Então tem certas situações sim que Deus nos alerta, né? Para nós tomar cuidado, para nós sermos prudentes, né? Prudente, a palavra certa é ser prudente. Então neste momento eu fui prudente. Por quê? Porque eu evitei que acontecesse um acidente. Porque se eu não tivesse prestado muita atenção nesse motoqueiro, mesmo eu estando pertinho do meio-fio, para já entrar à esquerda, ele tinha batido, gente, ele tinha batido em mim. Então esse livramento é o poder da oração, o poder de ser prudente e de estar atenta. E sempre orar antes de sair de casa. Porque a oração nos protege o tempo todo, né, Eduardo? Sim. Então dá continuidade aí nas suas explicações, porque sempre eu entro na frente, né? Aí o vídeo fica longo. Aqui no versículo 3 diz: os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra ele. Os homens maus não se importam com Deus por causa do seu orgulho. Ele pensa assim: para mim Deus não tem importância. Tudo que esse homem faz dá certo. Ele não pode entender os julgamentos de Deus e zomba dos seus inimigos. Ele pensa assim: nunca fracassarei e nunca terei dificuldades. Aqui já diz muito de um sentimento que muitas pessoas têm. Não um sentimento, né? Aquela coisa, né? Uma pessoa muito orgulhosa. Que pensa assim que... arrogante, né? Exato. Soberba. Uma pessoa soberba. Que se acha, né? Que nada vai dar errado pra ela. Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo, né? Que ela é imbatível, né? Que ela nunca vai morrer. Que ela é melhor que todo mundo. Que é melhor que Deus, né? Porque ela não tá nem ligando pra Deus, ali tá falando que ela não... com o mal ali. Pra mim, Deus não tem importância. Pra mim, Deus não tem importância. É a mesma coisa de eu falar assim, pra mim, Deus não tem importância. Eu não dependo dele. Eu não dependo dele. Gente, eu dependo de Deus até pra me respirar. Até pra me levantar daqui de onde eu tô sentada, eu dependo de Deus. Porque se Deus quiser falar assim, você não vai se levantar daí mais, e aí? Ela não anda mais. Eu não ando mais. Credo, gente, então você tá falando que Deus, ele é ruim assim? Não, gente, não é que Deus é ruim. É porque se eu não confio em Deus, eu não acredito em Deus, eu falo que Deus pra mim não importa, pra mim tanto faz. Pra mim já a pessoa que fala que Deus, pra ele, Deus tanto faz, é porque ele importa sim e ele acredita sim em Deus, né? Ah, mas você vai falar assim: ah, eu tô vendo aqui seu vídeo, mas eu sou ateu. Então, mas aí, se você não estiver fazendo nenhuma blasfêmia, falando de Deus contra ele, você ser ateu é seu livre-arbítrio. Você tá escolhendo não acreditar que existe um Criador. Mas você já parou pra pensar que se você é ateu, você tá desacreditando de um Deus? Então, tecnicamente, não faz sentido. Você tá falando que não acredita numa coisa, mas como você não acredita numa coisa? Se ela não existe. Se ela não existe. Tecnicamente, assim, não faria sentido. Como é que eu vou acreditar numa coisa que não existe? Né, Eduardo? Uhum. Você consegue ver o ar, pegar no ar? Não. Mas você consegue senti-lo? Exato, é assim que é Deus. Se né? você buscar ele, você vai sentir ele. Você então tá acreditando.
Aí eu não vejo o ar, mas eu sinto. Então você acredita que existe o ar, que acredita que existe o vento. Pegando um exemplo aqui meio bobo. Eu nasci, mas nunca conheci meu pai. Mas você sabe que você tem um pai. Você sabe que você tem um criador. É. Você não nasceu do nada. Você nasceu do nada. Você veio de alguém. Você veio de um ser humano, né? Então você tem um pai. Então, tecnicamente, é assim que funciona com Deus. Aí a pessoa fala, não acredita em Deus. Como que você não acredita numa coisa que você fala que não existe, né? Então ali a pessoa está sendo muito arrogante. Orgulhosa, igual onde eu falei sobre cuidado para não blasfemar, né? Eu posso estar falando besteira agora, mas eu já ouvi falar que a blasfêmia é um pecado que não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. Meu filho, você não tá falando besteira, é a pura verdade. A gente não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, gente. Então cuidado com isso. Isso é muito sério. Isso é um dos pecados que Deus não perdoa. Não perdoa de maneira alguma. Então toma muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui nessa parte, Eduardo, lê de novo onde fala sobre a blasfêmia. Ele estava blasfemando, era contra Deus mesmo? Ou estava blasfemando contra o seu irmão, o seu próximo, o seu ali, aquela pessoa que estava fazendo mal? Vamos ver aqui agora. Os maus falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e blasfemam contra Ele. Então aqui estão blasfemando contra Deus mesmo. Agora eu entendi então. Então ali o homem mau, ele não estava blasfemando, não era contra seu próximo não. Ele não era falando do próximo não. Ele estava blasfemando, era contra Deus mesmo. Era contra o Espírito Santo. Então ali ele já estava decretando a ruína dele, a sentença dele. Mas, Jana, mas Deus poderia perdoar ele. Você acha que não? Não, gente. A blasfêmia, não. Contra o Espírito Santo, não. Não. Eu posso até ver isso direitinho, mas o que eu acredito até hoje, sim, de conhecimento, seguindo a Deus, o que eu acredito até hoje é que esse é um dos pecados que Deus não perdoa. Então, assim, a pessoa do mal que estiver praticando isso, você está cavando sua própria ruína. Sua própria, eu não vou falar a palavra porque eu não gosto de falar palavras ruins, né? Mas é aquele nome, né? Que eu não gosto de falar. Vocês aí de casa vão entender qual que é o nome. Então, assim, gente, toma cuidado. Toma cuidado por ser soberbo, por ser arrogante, por se achar demais, se achar que é melhor que o próximo, né? Porque ele tá falando que esse homem se sentia melhor que todos, que ele aproveitava dos pobres, né? Aí Davi tava perguntando para Deus, o senhor não tá vendo o que ele tá fazendo com os pobres? O senhor tá deixando ele fazer isso com os pobres? Hoje, esse homem mal poderia ir lá e tirar. Mas Deus pode vir e dar em dobro. Não tem que a bênção da segunda casa é maior do que da primeira? Né? Que a bênção da segunda casa é bem maior que da primeira. Então, assim, Deus poderia abençoar em dobro, igual Deus fez com Jó. Deus não tirou tudo de Jó e não deu tudo em dobro para Jó? Isso pode acontecer com qualquer um aqui neste mundo, gente. Se aconteceu com Jó, que era um adorador de Deus, que nunca deixou de acreditar em Deus, imagina nós. Imagina nós, uns seres humanos pecadores. Se Deus quiser vir tirar, assim Ele tira. Porque foi Ele que deu. Ah, não foi Deus que me deu, não. Foi Deus sim. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Queira você ou não, foi Deus que deu. Porque tudo que nós temos foi Deus que deu. A água que nós bebemos foi Deus que deu. O sol que nos aquece foi Deus que deu. A lua que nos ilumina foi Deus que deu. A comida que nós comemos é Deus que deu. Porque senão, se Deus não tivesse dado o alimento para nós, como é que nós ia viver? Se não tivesse dado os animais para nós, como é que nós ia viver?
Então, tudo que tem neste mundo foi Deus que deu. Tudo. Então, não vamos bater no peito e falar, eu consegui porque eu sou merecedora. É igual quando eu tava lendo a mensagem para vocês. Quando eu tirei a minha carteira, eu dou esse testemunho até hoje. Eu tirei a minha carteira, não foi porque eu sou merecedora, não. Porque eu sou inteligente, não. Gente, eu falo super errado. Eu fiz só até a 8ª série. Eu não terminei os meus estudos. Eu fiz só até a 8ª série. Eu sou auxiliar de limpeza. Eu limpo o chão pros outros. Então, assim, eu não vou bater no meu peito e me achar a bambambam. Ah, você tá falando isso porque você é uma auxiliar de limpeza. Queria ver se você fosse uma advogada, uma médica, se você ia tratar todo mundo bem. Aí só Deus ia saber, né? Só Deus ia saber. Se eu fosse uma médica, uma advogada, uma juiz, como que eu ia ser para tratar o próximo? Se eu ia ser dessa maneira humilde, porque eu, gente, do pobre ao rico, pra mim não tem diferença nenhuma. Pra mim, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque o rico não vai me dar nada. Pode chegar a pessoa mais milionária perto de mim e a mais pobre. Eu vou tratar os dois da mesma maneira. Se eu tiver de escolher para dar um copo d'água para um dos dois, eu vou dar pro pobre. Eu não vou dar pro rico interessado, não. Porque o rico não vai me dar nada. É igual eu falei pra vocês. Quem dá as coisas pra gente é Deus. E tem muita gente neste mundo que é uma puxação de saco. De gente que tem dinheiro. É uma puxação de saco. Uma lambeção, né, Eduardo, que fala? Fica uma lambeção. Gente, pra que isso? O dinheiro não é seu. O dinheiro é da outra pessoa. Aí eu vou ficar puxando saco? Eu vou ficar ali puxando sardinha, que fala, né? A língua presa. Sardinha. Então, não, gente. Não podemos ser assim. Devemos tratar todo mundo igual. Do rico ao pobre. Né? Agora, se você não pensa dessa forma, beleza, é a forma que você pensa, daí ó, eu não vou debater com você, eu não vou discutir com você. Mas esse é o meu pensamento, essa é a forma que eu penso, né? E aí Deus vai ver quem é que tá certo, quem é que tá errado, né, Eduardo? Sim. Quer ler lá o final do 10, o finalzinho? Para finalizar nossa análise do capítulo de hoje, aqui diz: Vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má. Não te esqueça dos que estão sendo perseguidos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus e pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vê e percebes o sofrimento e a tristeza, e sempre estás pronto para ajudar Os que não podem se defender confiam em ti, e tu sempre tens socorrido os necessitados. Aqui, meu filho, do outro lado aqui, a última parte do Salmo 10. Então lá falou assim que Deus vê sim, que Deus, né, Eduardo? Ele socorre sim, é igual nós falou. Que Deus socorre. Mas se for da permissão de Deus daquela pessoa passar por aquilo, ela vai passar. Se alguém for lá e roubar, Deus pode dar em dobro, né? Igual eu falei, que a bênção da segunda casa é bem maior que da primeira, né? Então aqui no finalzinho do Salmo 10, fala: ó Senhor Deus, tu ouvirás as orações dos que são perseguidos e lhe dará coragem. Tu ouvirás os gritos dos oprimidos e dos necessitados e julgará a favor deles, para que seres humanos que são mortais nunca mais espalhem o terror, né? Então tá falando, Eduardo, que Deus ouvirá sim as orações daquelas pessoas que são perseguidas, daquelas pessoas que está ali, né, pedindo socorro para Deus, né? Que Deus vai ouvir sim. Não é porque nós não ouvimos a voz de Deus que Deus não está ouvindo o nosso grito de socorro, o nosso pedido de ajuda, né? A única coisa que nós não podemos fazer, gente, é murmurar, ficar na murmuração. Não deu certo hoje, mas vai dar certo amanhã. Continue tentando. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Então, assim, não vamos murmurar. Aí eu fui lá, fiz uma prova e não passei.
Aí eu venho, fico murmurando. Vai adiantar eu ficar murmurando? Vai adiantar eu ficar reclamando porque eu fiz a prova e não passei? Vou tentar de novo. Ô Senhor, esteja comigo, me ajuda, né? É isso que devemos fazer, não vamos murmurar. Aí fala, né, que dos oprimidos e dos necessitados julgará a favor deles, para que esses seres humanos que são mortais nunca mais espalhem terror. Esses seres humanos, Eduardo, que são mortais. Então aqui ele estava falando que quem estava espalhando terror não era o inimigo mesmo, Era né? a gente mesmo. Era o ser humano mesmo. Era o ser humano. Aqui Davi está falando do ser humano. Não era nenhum inimigo, alguma alma que estava atormentada por espírito, né? Porque naquela época, lá na época de Jesus, tinha muitos endemoniados, né? Tinha muitas pessoas que eram endemoniadas, né? Igual quando Jesus expulsou, parece que não sei quantos espíritos ruins de uma pessoa. Amanhã eu vou ver isso e amanhã eu falo pra vocês quanto espírito foi que Jesus expulsou de uma pessoa só. E essa era uma legião de espírito. Era uma legião de espírito que estava numa pessoa só. E Jesus, naquele momento que ele estava expulsando essa legião de espírito ruim, né, do mal, pediu permissão para Jesus para que eles entrassem nos porcos. Se eu não me engano, era 7, eu acho. Era uma legião, eu acho. Acho que era uma legião de espírito. Uma legião é que eram muitos, eram vários, não era só 1, 2, 3 ou 4. Era vários. Quando fala legião é porque eram vários demônios, era vários espíritos ruins que estavam numa pessoa só. Aí, quando Jesus estava ali expulsando esse espírito dessa pessoa, desse homem, esses espíritos ruins pediu permissão para Jesus, só para você ver. Os espíritos ruins pediu permissão para Jesus para que eles entrassem nos porcos que estavam ali perto. E Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Eles entraram nos porcos, né? E os porcos ficou tudo doido, esfuraçado, e caiu de um penhasco. E aquele tanto de porcos, morreu. Por isso que eu acho que tem um lugar na Bíblia que fala que não pode comer carne de porco, né? Eu não gosto muito de carne de porco, não, gente. Não sou chegada, né, Eduardo? Eduardo tá aqui, Eduardo sabe, não sou chegada em carne de porco. É uma carne que não me agrada. Não tenta. Eu como, mas não é uma coisa que não me desce. Então, aqui tava falando que era o homem mesmo, o homem que tava praticando maldade, né? Então, gente, vamos espalhar maldade, não. Vamos espalhar amor ao próximo, né? Igual eu falei, se nós não podemos levar a palavra de Deus para frente, se nós não podemos ajudar um coleguinha, um amiguinho, não vamos atrapalhar também. Também não vamos atrapalhar a vida do amiguinho, não, gente? Prejudicar. Não vamos prejudicar a vida do amigo, não. Não vamos ficar socando dentro da casa do outro para ficar infernizando a vida dele, não. Vamos ficar cada um quietinho na sua casa, que é a melhor coisa que existe. Cada um na sua casinha, né? Que tem uma parte também na Bíblia que fala que quando você visita demais a casa do teu vizinho, o seu vizinho começa a enjoar da tua cara. Aí é onde começa as contendas, né? Acontecem as brigas. Então, assim, nós devemos ser prudentes, devemos ser sábios, né? Tudo é questão de sabedoria, tudo é questão de ser prudente. Vamos evita, né, Eduardo? Se nós podemos evitar que aconteça alguma coisa na nossa vida, nós vamos evitar. Se nós podemos ser prudentes, nós vai ser prudente, né? Então não vamos ficar cavando a nossa própria cova para nós cair nela, não. Não vamos fazer isso, não, né? Então nós estamos aqui para passar um pouquinho da Bíblia para vocês. Como de costume eu falo para vocês, gente. Nós estamos aprendendo junto com vocês. Se você aí de casa tiver alguma coisa para ensinar para nós vamos ficar muito feliz de ouvir vocês. Muito feliz mesmo. Eu vou ficar muito feliz.
Quando alguém chega perto de mim e começa a falar de Deus, nossa, eu fico contente. Eu tenho um cunhado, casado com a minha irmã. Um dia eu fui na casa da minha irmã, aí em vez de eu conversar com a minha irmã, eu fiquei conversando com o meu cunhado. Nós dois ficou ali falando da Bíblia. Foi o dia mais abençoado que eu tive com ela na casa da minha irmã. Melhor do que eu ter ido na casa dela e ficar falando mal dos meus outros parentes, né? Nossa, foi um dia tão abençoado, um dia tão maravilhoso. Almocei com eles, mais Eduardo. Mas meu cunhado ficou ali falando de Deus, falando da Bíblia, questionando. Ele perguntava alguma coisa pra mim, eu perguntava pra ele. O que ele sabia, ele me respondia. O que eu sabia, eu respondia pra ele. Eu vou até fazer um convite a ele pra ele participar de um vídeo nosso. Vocês vão conhecer ele, se ele aceitar, né? Claro, né? Quem sabe ele aceita, né? Mas é muito bom conversar com ele sobre a Bíblia. Eu gostei de conversar com ele. Então, assim, se você daí do outro lado da telinha tem algo para ensinar para mim, ensinar pro Dudu, e quiser escrever aí nos comentários, entrar em contato com nós, conosco, né, Eduardo? Conosco. Se quiser entrar em contato conosco, comigo mais Eduardo, entra, gente. Vamos falar de Deus. Melhor do que falar da vida do amiguinho, né? Melhor do que falar da vida do parente. Vamos falar de Deus, que é a melhor coisa. Então eu vou encerrar por aqui. Não desanime na caminhada. Não desanime dos processos que vocês estão passando. Tudo é no tempo de Deus, né? E se for para dar certo, igual eu tenho costume de falar, vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Então vamos louvar a Deus, vamos orar, não vamos deixar de orar. E vamos acreditar que Deus está conosco, que Deus está nos ajudando e Deus está nos auxiliando, né? Então vamos acreditar. Então, que vocês tenham uma ótima noite, uma abençoada noite. E eu deixo de novo a paz de Deus com cada um de vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja dentro da casa de cada um de vocês. E que a paz de Deus esteja dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Em cada canto deste mundo. Em cada lugar, que a paz de Deus esteja. Vocês ficam com Deus. Vou deixar o Dudu despedir de vocês também. Comenta, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente, deixa o seu like, fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Até amanhã.